Oi, gente. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe a todos. Firme no propósito. Lendo as escrituras. Eu continuo firme no meu propósito, tá? Vocês continuem aí firme também. Lendo palavra de vida. Isso é palavra de vida, gente. Traz renovo, traz fé, traz esperança, traz paz, traz alegria. Tudo isso dentro de você. Então leiam. Então eu continuo firme no propósito. Gente, tô lendo Êxodo, né? Já terminamos ali a leitura de Gênesis, né? Tô num cenário um pouquinho diferente. Tô num outro lugar da casa, me desculpem. Tossindo um pouco ainda por conta da gripe, mas já tô bem, a minha voz. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tá passando, passou. Eu quero falar um pouco com vocês sobre Êxodo, sobre Moisés. Gente, a história de Moisés é impressionante, assim, né? Porque ele foi colocado num rio por conta do novo faraó, né? Que tinha ali, que estava ali administrando o Egito, né? E o povo hebreu se multiplicou muito, né? Israel se multiplicou, assim como Deus havia falado ali para Abraão, para Isaac e a Jacó. Então, o faraó daquela época ficou com medo, ficou com medo ali, porque eram muitos, eles haviam se multiplicado muito e o povo egípcio era minoria. Então, por conta do medo, ele pediu então para uma parteira que elas, ao nascer os filhos hebreus homens, ela matasse eles ali na hora do parto ali, inventasse alguma história e entregasse a criança morta ali à mãe. E aí essas parteiras, né, muito assim, fundamental ali quando elas não fazem isso, né? Quando elas são chamadas e Faraó fala para ela fazer isso, né? A hora que elas forem fazer o parto das hebreias, que acabassem ali, se nascessem homens, que matassem ali, para que não houvesse ainda mais hebreus ali. E o medo dele é que se houvesse uma guerra, o povo hebreu se juntasse contra os seus inimigos, né? E dali eles fossem embora, porque a mão de obra ali do Egito, a maior parte era do povo hebreu, né? Então é engraçado, é muito fundamental quando essas parteiras não faz isso, né? E eu queria ler um pouco, falar um pouco sobre essas parteiras, né? É Êxodo, eu tô com Gênesis ainda na cabeça, mas é Êxodo primeiro, até. O rei do Egito, Êxodo primeiro, capítulo a partir do 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Pua, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Respondeu as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Faraó descobriu que elas não tinham matado ali, então, os meninos, né, que ele havia pedido. Então ela fala isso para ele, ele chama ela e fala: por que vocês não mataram? Pedi para vocês matar, né? E aí elas falam isso, que as parteiras, as mulheres hebreias tinham filhos com facilidades. Então, quando elas chegavam para fazer o parto, essas crianças já tinham nascido. Por isso elas não tinham acesso a essa criança, então elas não conseguiam matar. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus,
ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascem aos hebreus, lançai no rio, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixais viver. Olha que passagem, né? Que passagem interessante antes que Moisés fosse parar ali no rio. Essas parteiras apareceram e elas foi fiel a Deus ali, e Deus, né? E Deus constituiu-lhe família. É uma coisa assim que a gente não tem muita dimensão, né? E aí fica esse registro maravilhoso e fundamental ali nessa história, né? De que por não ter matado essas crianças, elas prolongaram ali o nascimento até que veio o nascimento de Moisés. E ele não foi ali morto ao nascer, e sim quando o faraó descobriu, né? E aí ele obrigou ali que as crianças fossem para o rio Nilo. Tá bom, gente? Depois eu vou falar mais sobre Êxodo, que tem muita coisa importante e interessante. Beijo, Deus abençoe a todos.